Fala trader, seja muito bem-vindo a mais um vídeo da série Muito Além do Backtest, onde a gente entrevista os nossos alunos que a gente tem plena convicção que sabe fazer dinheiro, que é Moneymaker, ou que criou alguma solução diferente para o mercado, mas que está ali fazendo o que a gente quer, viver de mercado financeiro. Hoje o papo da gente é com o Natan. Caio, puxa aí o Natan para a call da gente. Tudo bom, Natan? Manda boa, meu amigo. O palco é teu. Se apresenta e fala aí pro pessoal como você começou no mercado, conta um pouco da sua história, que aí o papo vai seguindo, que a ideia aqui é ter uma conversa de boteco. Manda boa, Natan. Tá certo. Em primeiro lugar, agradeço aí o convite. Para mim é uma honra poder estar batendo esse papo aqui com vocês. Então, meu nome é Nathan Santos. Atualmente resido na região metropolitana de Salvador, Bahia, que parece que é algo muito comum entre o pessoal lá da comunidade, né, nessa série Sim. de vídeos. O primeiro contato que eu tive com o que na época eu achava ser mercado financeiro foi no comecinho de 2019, quando me apresentaram opções binárias. Então, logo pouco tempo depois eu pude entender o que era de fato aquele mercado, que de mercado financeiro não tinha nada, mas desde aquela época algo que me fascinou bastante foi a possibilidade de automatizar as operações. Então, se eu posso tirar de proveito daquela época, foi isso, esse interesse por automatizar operações. Visto que eu trabalho, a semana toda fora, eu precisava já iniciar, operar no mercado financeiro dessa forma, de forma automatizada, porque eu não tinha tempo, não tenho tempo para poder ficar acompanhando o gráfico, poder ficar esperando a operação acontecer. Então, de lá para cá, me esforcei muito em aprender, MQL5. Eu já era programador, não trabalho como programador no meu trabalho secular, mas eu já fiz vários trabalhos, assim, como programador e busquei aprender a linguagem MQL5, desenvolvi algumas ferramentas para me poder automatizar as operações, operando B3, depois operando Forex, CFDs. Vi a necessidade de também automatizar os data mines, testes de robustez, otimização de portfólio, para poder justamente suprir essa necessidade de tempo, né. Então, com tudo automatizado ali, você consegue ter mais controle, né, você tem mais liberdade para poder desenvolver as suas coisas. Hoje meu foco é maior em operar em mesas proprietárias. Inclusive, já sou trader financiado na The Fivers há pouco tempo, mas já tive algumas progressões, né, lá na mesa. E o primeiro contato que eu tive, com a Data Enquant foi num post que eu tinha visto que o Caio escreveu no Medium sobre o Walk Forward Analysis. O primeiro contato foi esse, e aquilo ali me fascinou, maratonei todos os artigos que o Caio tinha escrevido ali no Medium, comecei a acompanhar vocês no Instagram, tinha alguns vídeos no YouTube também, e o que me fez querer realmente entrar na comunidade, querer aprender mais com vocês, foi um post específico em setembro de 2023, que o Porra, Igor o cara lembra até a data especificamente. lembro. Porra! Então Lembro, realmente esse marcou, né? lembro sim. Foi um vídeo que o Igor estava fazendo sobre laboratório de estratégias. Ele gravou um reels ali mostrando alguns detalhes da estratégia, banda de Bollinger Dual CCI, que faz parte lá Uhum. do SDK. Sim. Então, só com aquele vídeo ali eu tive alguns insights da estratégia. No mesmo dia programei ela, comecei a fazer alguns testes, e ali eu cheguei à conclusão: "Os caras sabem o que eles estão fazendo". Legal, bacana. Aí, logo já busquei me inscrever na comunidade, estou aí já há 2 anos e aprendendo bastante aí com vocês. Pô, legal, Nathan. Deixa eu fazer um comentário sobre isso que tu comentou aí.
Para quem não sabe o que é laboratório de estratégias, que o Natan está comentando, é um módulo que a gente tem dentro da DQ Labs, que a gente pega as estratégias que a gente tem ali dentro do nosso robô SDK, que é um robô white box, com várias estratégias prontas, e a gente roda uma bateria, cria uma estratégia junto com o pessoal, né? Cria uma estratégia, roda as baterias de teste. Então, eu acho que lá em 2023, eu acho que talvez tivesse aberto, ou não sei, em algum momento isso esteve no YouTube, mas a gente tem um módulo que a gente fala sobre todas essas estratégias lá dentro da DQ Labs. Então, foi isso que chamou a atenção ali do Natan, e era exatamente o que eu ia te perguntar. Quando tu conheceu a DQ Labs, então, tu já manjava de automação, né? Tu já ensaiava ali os teus robôs, ou tu estava operando manualmente ainda, quando tu entrou para a DQ Labs, ou tu já estava brincando com os teus robôs? Não, nessa época aí eu já operava de forma automatizada. Tinha Legal. algumas estratégias bem simples na que eu operava mini índice, e depois que eu comecei a aprender aí com vocês, eu acabei migrando, né. Hoje eu não opero mais mini índice, já tem quase 2 anos que eu não Ah, opero mais legal. mini índice, eu Diferente, Isso aí opero me deixa. diferente Isso aí da me. maioria das pessoas, né? Isso me deixa um pouco curioso, porque agora eu vou querer saber o que tu opera, porque a maioria do pessoal que a gente entrevistou, e a maioria dos nossos alunos também, são operadores de mini índice por N fatores, mas conta aí um pouco mais pra gente, quais são os ativos que você opera, o que é que você costuma operar? hoje meu queridinho é o ouro. O Legal. ouro é o ativo que eu mais gosto de operar, tenho tido melhores resultados, mas também eu opero Nasdaq, Bitcoin, EURUSD, USDJPY, então meu portfólio eu busco mesclar um pouquinho de cada aí. Legal. Tu comentou, Nathan, que tu já é um trader financiado, né, que opera em mesas proprietárias. A gente vai querer falar um pouco mais sobre isso, porque tem muita gente que se interessa sobre esse assunto de mesas proprietárias, né? Tem muita gente que tem dúvida, dá para operar com robôs em mesas, como é que funciona, quais são as mesas que aceitam, quais são as regras, etc. Não posso ter problema. Vamos falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco. Mas, além de operar nas mesas, Nathan, nas tuas contas pessoais, quais são os mercados que tu mais gosta de operar? Se tu prefere operar Forex ali, os pares de moedas, se tu opera índices, tu já falou que tu gosta de ouro, né? Mas quais são os ativos que majoritariamente tu opera? Basicamente os mesmos que eu opero na mesa proprietária. Sim, mesma coisa. Como os meus data mines, eu já faço focado em operar na mesa proprietária, então nas contas pessoais eu só uso os mesmos portfólios. Mesma coisa. Eu atualmente eu não faço, data mines, testes para montar algum portfólio específico para operar na conta pessoal. Eu Aham. aproveito da Mesmo trabalho. conta do mesmo portfólio, isso. Tem O que até um foi que te comentário pra fazer levou? sobre isso, Caio, O que mas foi que te se você tiver alguma levou? coisa pra Tá. falar antes disso. O que foi que te levou, Nathan, a ir para o mercado internacional e parar de operar no mercado nacional? Porque tem muita gente lá na DQ Labs que opera os dois mercados, né? Mas eu diria que mais da metade das pessoas, elas operam na B3 por conta da facilidade, né? A gente está aqui no Brasil, as pessoas já têm contas em corretoras brasileiras, e obviamente tem muita gente que opera no mercado de fora, né? E aí tu comentou que tu parou de operar mini índice para operar o mercado internacional. O que foi que pesou nessa tua decisão? Foi basicamente um mini infarto que eu tive uma vez com a Rico, operando mini índice, teve uma falha de comunicação entre o MetaTrader e E a a B3? plataforma da Rico, Uhum. que a operação tinha uma operação que o robô executou num preço totalmente diferente. E o MetaTrader não conseguia de jeito nenhum fechar a operação, não estava me dando essa possibilidade de encerrar a operação. Eu tive que entrar em contato com a mesa de operações, eles, me disseram que encerraram, e realmente no MetaTrader para mim tinha aparecido que estava encerrado. Aí chega o finalzinho da tarde, eu começo a receber e-mail sobre, alerta da margem, Margin call, que sim. margem Famoso margin call. call. Exatamente, que, eu ia passar para usar a margem voltada para swing trade,
E eu sem entender o que estava acontecendo. No outro dia de manhã, eu continuando recebendo e-mails, decidi ligar de novo para a mesa de operação, e eles falaram que tinha uma operação que estava aberta lá ainda, apesar de no MetaTrader não mostrar nada, Sim. e assim, a minha margem estava mais de R$ 10.000 negativo Nossa. nesse dia aí. Até Então explicar que nariz de porco não é tomada, né? exatamente. Aí, nessa hora aí que ele falou que minha margem estava, estava um pouco mais de R$ 10.000 negativo, o coração falhou umas 3 batidas. Sim, Aí ele até alertou, né, que é importante ficar acompanhando o home broker, porque não tinha como eles garantirem uma execução 100% fiel das operações do MetaTrader. Então isso para mim, tornou um empecilho, porque o meu objetivo em automatizar é exatamente, não se justamente não preocupar com esse tipo de coisa. não ter que ficar me preocupando com isso, de a cada operação eu ter que ficar acompanhando o gráfico, porque eu não tenho tempo para fazer isso. Uhum. Então, com esse sustinho que eu tomei aí, eu falei: "Ó, deixa eu pensar em outras possibilidades aqui". Aí foi onde eu comecei a estudar um pouco mais sobre o mercado internacional. O primeiro ativo que eu comecei a operar para valer mesmo foi o Nasdaq, e com o tempo fui conseguindo, achar boas estratégias aí em outros ativos. Por Dois curiosidade, comentários para Nathan, qual, fazer. qual, qual foi o desfecho dessa história aí? Ficou com prejuízo mesmo? Ou a Não, corretora não fiquei resolveu? não. Ele falou que se a operação ficasse aberta por mais um pouco, a operação ia ser liquidada, só que Aham, ele conseguiu fechar a operação. O prejuízo que eu tive, da operação mesmo, que foi aberta num lugar totalmente fora do que era a estratégia, eu fui reembolsado do valor sim. negativo da operação, então não tive prejuízo nenhum, Foi só o susto mesmo. foi só um teste cardíaco mesmo. Pode Dois falar, Igor, foi comentários mal te sobre. cortar. Dois. Não, tranquilo. Dois comentários aqui sobre a situação do Natan, né? A primeira, ainda voltando sobre o datamine, o que ele falou ali no finalzinho, né? Dos ativos que ele opera, que chegou o primeiro ativo a operar mais pesado foi o Nasdaq, né? E depois aí a migrar para o ouro também. Uma coisa que eu e o Caio, a gente sempre milita e ensina na Data Enquanto, é justamente isso. Eu acho que o Natan viu a gente falando isso centenas de vezes, né? A gente tem que otimizar o datamine da gente. E tá aí o Natan otimizando o datamine dele. O mesmo datamine que ele utiliza para passar na mesa proprietária é o datamine que ele também utiliza para operar na conta pessoal dele, né? Isso evita que ele esteja fazendo datamines diferentes, uma para mesa própria, uma para conta pessoal. E isso termina otimizando mais o processo, porque no fim do dia o tempo da gente é finito, né? Então a gente tem que focar em alguma coisa. É o que a gente fala, eu acho que o Caio, semana passada, também terminou respondendo uma pergunta exatamente como essa. O ideal é você focar em um ativo primeiro. Depois a gente vai pensando no portfólio de vários ativos. Aí você fala, pô, Igor, mas como é que eu vou diversificar? Você pode ter um ativo e 5 diferentes estratégias, 6, 7 diferentes estratégias que são correlacionadas entre si e ter um portfólio só para aquele ativo, né? Você pode começar desse jeito. Mas, além de começar assim, quando você descer para o play, de ser multi-ativo, né, e multi-estratégia, você ainda tem que otimizar o datamine. O datamine não é um processo que dura 5 minutos, né, Nathan? O datamine termina demorando alguns dias, e por demorar alguns dias, a gente tem que tratar isso de forma otimizada. Fica aí o aprendizado para vocês também, então, escutando a gente. E outra coisa que mexe comigo, né, é essa questão de problema de instabilidade com o MetaTrader, que eu já passei por isso várias vezes. Isso termina acontecendo às vezes porque a integração do MetaTrader não foi feita para a bolsa, né? E a gente sabe disso, a integração do MetaTrader foi feita para CFDs e no Brasil ela foi adaptada para a bolsa. É tanto que o Brasil é um dos únicos países que tem uma integração de MetaTrader 5 para bolsa de valores. Geralmente o MetaTrader 5 é para o mercado CFDs e é assim que você vai encontrar a oferta dele ao redor do mundo. Mas a parte boa é que já existem algumas corretoras que estão conseguindo cada vez mais trabalhar na estabilidade desse produto, né, que é o MetaTrader, essa plataforma, porque é uma plataforma que cada vez mais está tendo uma busca gigante, e é por isso que a gente utiliza ela aqui na Data Enquanto, né, na Deck Labs, porque a gente sabe que é a forma mais fácil que um trader tem de poder executar o seu processo de trading automatizado e ter os seus portfólios de robôs, né? A gente, acho que já deve fazer um tempo que você não tem problema, né, Caio, com o MetaTrader 5, sinceramente. A XP trabalha muito bem nisso, a Genial trabalha muito bem nisso, então acho que a gente tem alguns players já encaminhando para ter uma integração séria com o MetaTrader 5.
Só fazer um rápido comentário sobre isso que o Nathan, esse problema que ele trouxe, né? De fato, problemas podem acontecer, né? Entre essa integração MetaTrader, corretora, corretora B3, mas eu entendo o susto que o Nathan levou, ele é totalmente genuíno. Isso já aconteceu comigo algumas vezes ao longo dos anos, mas como o Igor falou, hoje não é algo que seria assim impeditivo para a gente operar no mercado nacional. Vou dizer a minha experiência pessoal. Sei lá, eu estou operando com robô via MetaTrader na B3, sei lá, os últimos 6 anos. Vamos lá, estamos em 2025. Desde 2019 eu faço isso. Eu conto nos dedos de uma mão quantas vezes eu tive problemas como esse que o Natan aconteceu. Se eu falar que problemas nunca vão acontecer, é mentira, porque isso depende de infraestrutura da corretora. Às vezes a própria bolsa deu problema, a própria B3 deu problema de comunicação. Problemas vão acontecer, eles vão ser escassos ao longo do tempo e a gente tem formas de resolver esse problema, como o próprio Natan resolveu o problema dele. Né? Ele foi reembolsado, ele conseguiu comprovar, a gente tem log das operações, então problemas vão acontecer, mas também existem as formas da gente resolver esses problemas. Agora, uma coisa é certa, a infraestrutura de MetaTrader para operar no mercado de CFDs, no mercado de Forex, como a maioria das pessoas conhece, é infinitamente melhor do que o da B3. Né? A gente consegue rodar fino lá, sem nenhum tipo de problema, dessa natureza que a gente acabou de comentar. Mas, assim, não é nenhuma impeditiva, é só você saber jogar o jogo ali. Vai acontecer uma vez na vida, outra na morte, você tem que saber analisar os logs, esse tipo de coisa. E só para adicionar no que o Caio falou, 5 centavos, é para isso que existe a figura do assessor de investimento. Não é só para ganhar dinheiro na tua corretagem, não. É para resolver os teus problemas. Então, se vier acontecer um problema, vai lá e fode a cabeça do teu assessor, dizendo: olha, isso aqui aconteceu, resolve para mim, dá teu jeito. E o cara vai ser obrigado a resolver para tu e dar o jeito dele. É assim que funciona. E é para isso que você precisa utilizar o teu assessor quando você precisa, né? A gente que trabalha com robô, a gente realmente precisa ter um assessor ali na ponta da linha para quando precisar bater um papo com o cara e resolver o problema, seja lá qual for. Isso aí, vamos falar um pouquinho de mesa proprietária agora. Nathan, conta pra gente como que foi como que tá sendo a tua experiência com mesas, né? Como que tu começou, qual foi a mesa que tu escolheu, por que que tu escolheu essa mesa, como que foi o teu período de teste, quais ativos tu começou operando, quanto tempo tu demorou para passar, faz um overview pra gente aí, que esse é um assunto que a galera comenta bastante. Beleza. Então, a primeira mesa que eu fiz testes foi a MyForex Founders. Só que no meio de um teste ela foi encerrada. Teve uma época aí que várias mesas proprietárias que não eram corretoras, que usavam os dados de mercado de outras corretoras, precisaram encerrar as atividades, né? Dentre elas, a MyForex Founders. Então, quando encerrou, busquei conhecer um pouco mais as poucas que sobraram, né, a D5, FTMO, que eram mesas que aceitam operação como o MetaTrader 5. Então, aí comecei a fazer os testes na D5 no ano passado ainda, finalzinho do ano passado, foi o primeiro teste. Então, o primeiro teste foi um desastre. No segundo, eu já passei na primeira etapa do teste, que era fazer 8%, em cima do capital, isso sem perder mais do que 5% em um único dia, e nem ter um rebaixamento de 10% do capital inicial. Essas eram as regras principais, né. Em Quanto quanto tempo tu tempo tinha demorou? que fazer esses 8%? Então, nessa Não tem época limite aí de já tempo. não tinha mais a limitação de tempo, que antes a maior dificuldade que eu via em operar em mesa proprietária era você ter um mês para É, poder fazer isso. Então você sim. acabava tendo que se expor a Isso maiores não é riscos sério, de né? Isso alcançar não é isso. sério. Isso é uma máquina de moer carne só e vender prova. Porque você obrigar a pessoa a fazer X% no mês, isso não faz absolutamente nenhum sentido, alinhado com a lógica do mercado financeiro, que não é um caixa automático, né? Vão existir meses negativos. Exatamente. Aí depois que eles, passaram a não ter mais essa limitação, pelo menos as mesas sérias, né, então ficou bem mais tranquilo, porque você consegue operar sem a pressão de ter que fazer uma porcentagem em determinado tempo, em um mês. Se você for parar para pensar aí 8%, no mês, se você olhar aí grandes players, pode ser que não seja algo consistente você todo mês fazer esses 8%. Então por que que uma mesa iria exigir isso de você, em um mês fazer isso? Mas aí
passei, né, nessa primeira etapa, levei em torno aí de 2 meses e meio para poder fazer esses 8%. Já na segunda etapa, que era fazer 5%, aí perdi. Aí já no terceiro teste, aí esse eu consegui passar nas 2 etapas, comecei a operar com a conta financiada de $5.000. Nessa conta de 5.000, eu fiz 10% em cerca aí de 2 meses também. Aí eles têm um plano de escalonamento. Quando você faz 10%, em cima da conta, eles vão migrando você para contas maiores. Por exemplo, da conta de $5.000, ao fazer os 10%, aí eles escalonam, coloca você numa conta, encerram a conta de 5.000 e te dão uma conta de 7.500. Aí atualmente eu tô nessa, tô um pouquinho positivo nela, inclusive já fiz o primeiro saque, que o desafio, o que a gente É sempre fica com o sacar pé e ver o atrás dinheiro chegar, né? o que a gente sempre fica com o pé atrás e se quando eu solicitar o saque, eu vou receber? Então esse primeiro saque aí foi tranquilo, apesar de eu ter recebido um alerta deles, porque, do meu portfólio, a estratégia que estava mais operando, basicamente a única que estava tendo operação, por torno, assim, de uns 10 dias, era de rompimento de canal no ouro. Essa alta que o ouro teve aí nos últimos meses, então eu aproveitei muito ela. Só que no histórico, por ter várias operações seguidas somente de compra e somente um ativo, eu fui alertado, a respeito de uma regra que é one One bet set. side É one bet, side bet. One side isso. bet, sim. Só que foi só um alerta, né, eles não usaram isso como justificativa para bloquear meu saque, ou até para me, bloquear na plataforma, Uhum. como, a gente viu relatórios lá na comunidade de outros players Já foram bloqueados de que cara, né? foram bloqueados em outra mesa, de cara, sem nenhum tipo de conversa. E a The ao conversar com eles, assim, eu me senti muito seguro. Você vê que não é Não é para prejudicar a trambique pessoa, deles, assim. não é para prejudicar. Eles me alertaram que eu É mais estava para me eles se enquadrando. resguardar, né? Isso. Me alertaram de que eu estava me enquadrando naquela regra e falaram: "A gente vai liberar o saque se você concordar, assim, dar o ciente dessa regra e concordar que a partir de agora você vai prestar mais atenção a ela". Aí eu Uhum. concordei, em menos de 24 horas o saque estava na conta já. Vou fazer um comentário Legal. sobre isso, porque a maioria das pessoas que estão acompanhando a gente com certeza não fazem nem ideia do que seja one side bet, né? E também essa questão do saque do alerta, né? Eu tenho uma carreira no mercado financeiro institucional, a maioria de vocês sabem disso, e eu passei por 2 mesas proprietárias gigantes, uma dentro e uma fora do Brasil. E a questão do one side bet, como é que funciona? A mesa, ela tem uma dealing desk, né? Ela tem a gestão do risco dela, das posições, todas as posições estão abertas. Porque no fim do dia, quando você está operando numa mesa, na verdade só tem a mesa tem uma conta. É todo mundo trader da mesma conta. Só que aí existe a questão de subcontas, que todo mundo vai ter ali a conta 600, 910, 25, que é a do Natan, 600, 910, 26, que é a do Caio. Mas todo mundo está operando o mesmo capital, que é o capital da mesa. Então, para a mesa, quando ela trata isso, ela vai juntar todas as ordens dela, por exemplo, de ouro, todas as ordens dela de prata, EURUSD, seja lá o que for, e consolida, né, ali o geral de tudo que os clientes dela estão operando. E se um ativo começa a tomar um direcional, que foi o caso do ouro, é natural que a maioria das pessoas vão querer se expor aquilo, né? De, pô, o ouro tá subindo, vamos lá, vamos comprar ouro. Mas se isso acontece e todo mundo só compra o ativo que tá subindo ou só vende o ativo que tá caindo, a corretora, no caso, a mesa proprietária, ela vai ficar exposta direcionalmente a um ativo só. E isso é um risco muito alto, altíssimo na realidade. E isso pode dar um problema gigante de liquidez. E quando ela quiser sair dessa ordem gigante que ela tá e não tiver, às vezes, liquidez no mercado para isso, ela vai ter um problema monstruoso. Os traders delas vão gerar o próprio slippage deles. E isso pode gerar outros problemas. Então, por causa disso, a corretora diz assim: olha, tu não pode fazer o one side, que seria um lado
de bet, de aposta. Porque ficar operando só numa ponta de um ativo só, isso se enquadra como se você tivesse só apostando num lado só do ativo. E é como se não existisse habilidade técnica nisso de trader, de estar fazendo market time, de não, eu tô comprando aqui por causa disso, assim, assim, assado. Então Como ela se tá entendendo fosse que tá ganhando na sorte porque o ativo tá subindo. isso, exatamente. Ela tá pensando tipo assim, pô, você tá ganhando na sorte. Ou, se for para comprar um ativo que tá subindo, eu tô fazendo buy and hold, eu não tenho para que ter você como trader. Então, uma corretora trambiqueira, ela vai fazer de tudo para ter um motivo só para uma corretora, perdão, mais uma vez, uma mesma corretora trambiqueira vai fazer de tudo para cortar a tua conta. Só isso. Por quê? Porque o business dela é vender prova e reaprovar você, botar condições impossíveis e ter a mínima quantidade de traders financiados possível, justamente para não tomar a capital dela, né? Não alocar a capital dela nisso. Ela vende prova, né? Uma mesma proprietária séria, não. Ela vai te dar um alerta. Por quê? Porque ela quer ficar com um trader que sabe ganhar grana. Ela quer ficar com o cara. É do interesse dela, né? Ela quer, de fato, manter o trader. Por isso que eu acho legal quando você traz esse relato, porque mostra que a The Fivers parece ser uma mesa própria séria. Porque ela quer ficar com o trader. Ela tá dizendo assim, bicho, então, tu tá se enquadrando aqui, tá começando a se enquadrar nessa condição. Pô, evita fazer isso. Se você concordar em evitar fazer isso, a gente segue. Se não, aqui a gente cancela a tua conta, dá teu dinheiro de volta, seja o que for, e vamos pra frente. Isso é top. Admiro muito esse tipo de coisa quando vem de uma mesa desse jeito. Ainda falando sobre essa questão de mesa, pra gente continuar seguindo, Nathan, qual é o split, né? Como é que funciona essa parte do pagamento, né? Você falou que você teve o seu primeiro saque, mas como é que funciona exatamente isso? Quanto fica para prop, quanto fica para o trader? Existe um plano de escala também nessa questão do comissionamento? Você faz o dinheiro, você já pode sacar no outro dia? Como é que funciona isso? Logo no começo, a divisão é 80% nosso, 20% deles, pelo menos em um dos programas, que a The Fivers tem, que ela tem 3 programas diferentes, né, o Bootcamp, High Stakes e o Hyper Growth. O que eu opero é o que eu uso é o High Stakes, que são para você fazer 2 etapas, o teste. Aí nesse High Stakes a comissão já começa assim, a divisão 80% nosso, 20% deles. Só que à medida que vai, escalonando, chega até uma hora que é 100% nosso, mas isso quando a conta já está lá em, 300, 400 mil dólares, né. É porque provavelmente eles estão ganhando no spread. Tá nessa conta, assim, começando de baixo, dessa de 5, ou você pegou, por exemplo, já o teste da conta de 100K, é mais perto, né, de você alcançar esse nível aí. E além desse comissionamento passar a ser de 100%, chega uma hora lá que além disso tem como se fosse um salário mensal que eles te pagam para poder continuar operando lá com eles, pelo menos na modalidade high stakes, que é o programa high stakes, né, no caso. Legal, então vamos. Pode Espera falar. só, que eu acabei não respondendo a respeito do saque, né, que o Igor perguntou. Quando a gente inicia a conta, tem que esperar pelo menos 14 dias para solicitar o primeiro saque e tem que ter o valor mínimo de $150. Então preencheu essas 2 condições aí, você pode solicitar o saque, pode solicitar para alguma carteira cripto ou pode solicitar diretamente para uma conta bancária. No meu caso, eu solicitei para conta bancária, não tive dificuldade nenhuma para receber. Aí você fez o saque, aí você tem que esperar novamente mais 14 dias para solicitar um novo saque. E quando a gente faz o escalonamento de conta, o lucro que você fez na conta anterior, se você não sacou antes de ter essa migração, ele fica como crédito nessa nova conta, porque que ela acaba, aumentando a sua margem, né. Eh, por exemplo, dá de 5.000, fiz os 10%, então foi, $440 de crédito, que foi os 80%, né, mais ou menos, $400 na verdade. Os 80% foi de crédito para a conta de 7.500. Então se você tiver um rebaixamento, ele vai se alimentar primeiro desse crédito que você está lá, a menos que você realize o saque. No meu caso, eu deixei ele lá por um tempo,
E depois que eu vi, assim, que não ia bater os 10% de rebaixamento do capital inicial, aí solicitei o saque dos 10% da conta anterior e uma gordurinha que eu tinha feito já na de 7.500. Beleza, já que a gente está falando aqui dos resultados do Natan, vamos mostrar eles aqui na tela e aí o Natan vai comentando eles aqui para a gente. Vamos lá, deixa eu carregar aqui. Beleza, está aqui. Vamos passando de um por um. O Natan mandou para a gente esses resultados aqui. E aí, Natan, fica à vontade aí. O que é essa curva de capital aqui? De qual conta é? Vai comentando para a galera. Pronto, esse aí foi o meu primeiro portfólio montado já com os conhecimentos, adquiridos, né, lá na DQ Labs. Eu entrei na comunidade no comecinho de outubro, em fevereiro eu já estava com já estava iniciando esse portfólio aí, já numa Outubro conta de, real. outubro de 2023? Isso, outubro de Aí, em 2023, fevereiro, tu comecei em ligou em fevereiro fevereiro de de 24. de 2024. Legal. Aí foi uma conta com capital baixo, né, de $100, mas, pra fazer o acompanhamento já foi mais do que o suficiente para me, validar o método, né, ver que Uhum. coloca Porra, Absolute Gain ali será? de 381%. Porra! Mas num O capital risco. baixo, O né, capital pouca baixo coisa e o assim. risco alto ali, né? Sim. É, Vamos ser Porra! justos. porque acabava que o risco estava meio desproporcional, né. Eu Tô não Aham. vendo. Se eu tivesse começado com um capital mais alto, eu não ia estar exposto a tanto risco como eu estava nessa de Se o drawdown ali de 62,83%, sim, com certeza, tô vendo aí. É. Deixa eu Mas ir aí para a já foi próxima. uma experiência muito boa, assim, de ver que o método que vocês ensinaram, quando colocado em prática, seguido à risca, Legal. dá resultado. E isso foi o que me motivou a justamente ir pra mesa proprietária, porque na mesa proprietária a gente acaba, tendo um custo menor para poder ter um capital bem maior à disposição, né, para operar. E na mesa prop. Não, fala. Já eu vou Por fazer um exemplo, comentário. nesse teste aí para conta de $5.000, são $39 que você gasta. O seu risco é esse, você arriscou trinta e É nove bem dólares para baratinho, passar no né? teste, e passando tem à disposição o capital, né, de 5.000 para Então operar. a gente está falando de botar ali R$ 250, né? Se a gente fizer a conversão Uhum, aproximadamente, para ter acesso a 25 mil 25 mil. reais de 1%. capital, né? sim. 1%, uma relação muito boa. E assim, eu acho legal porque, como você disse, né? Quando você tá indo pra mesa proprietária, eu acho que você tá se puxando como trader, né? Porque é a hora do vamos ver. Porra, tu é obrigado a ter uma regra de risco. Tu não pode fazer loucura. Tu só vai passar se É. tu seguir a regra do jogo. E às vezes a gente, como trader PF, né? Trader de garagem ali, vamos chamar. A gente faz o que a gente quer, né? Foda-se. Mexe no stop, mexe no robô, reotimiza, foda-se, não importa. Mas quando você tá ali no ambiente de prop, e você tem que ser sério. Porque se você não for sério, vai dar errado. Você vai perder Uhum. dinheiro, você vai perder o dinheiro da prova, você vai perder a tua margem que você ia ter acesso. Então, eu acho legal porque é uma forma do trader sistematizado se puxar e da gente estar dentro de um processo sério, o mais próximo possível ali do mercado institucional. Você tá tentando se tornar trader de uma instituição financeira. Acho top. Eu acho, sinceramente, uma das formas mais acessíveis de você ter uma experiência do mercado financeiro. O primeiro teste, né, a primeira etapa do teste, que precisava fazer 8%, aí foi maravilhoso esse período aí. Bateu ali, ó, a gente consegue ver aqui no gráfico, começou em março, no início de abril bateu os 8%, né? Foi um mês Isso. mais ou menos, né? Legal. E essa outra aqui? Aí já foi a segunda etapa. Aí ele não está marcando 5% porque, eu acabei encerrando, fechando o MetaTrader antes dele jogar aí para o MyFXBook a operação. Uhum. Aí não sincronizou, né? Isso, aí não sincronizou. E como eu tinha feito lá os 5%, a conta encerra, você não tem mais acesso ao histórico para poder sincronizar de novo. Sim. Mas aí foi justamente a performance É até da por isso que segunda esses etapa. históricos estão picotados, né? Tipo, aqui, ó, de Sim, março a sim. abril era uma conta, isso aqui Isso, de abril até era outra conta, porque é a conta isso. da Para mesa que é cada encerrada. etapa do teste é uma conta diferente. Aí por Sim. isso que não Uhum. tem como, Um histórico fazer sincronizado. isso, exatamente. Né? E aqui acho que tem mais um aqui, né?
Aí foi quando eu fiz o upgrade na conta de 5K, De 5 para 7, né? fiz Essa é a atual, os então, né? 10%. Não, essa aí eu já foi encerrada, porque eu fiz os dez por Ah, cento, foi, aí fui para de migrou para 7.500. 17. Isso. Legal. Aqui vamos ver, começou em 15 de julho e ali no final de 15 de setembro, então setembro, né? julho, agosto, setembro, 2 meses e meio, né? 15 de julho, 15 de agosto, 15 de setembro. 2 meses e meio, bateu ali os 10% da conta. É um Uhum. tempo razoável. A gente Ex está falando de fazer Sim, mais de 3% ao mês com um drawdown ali de 8%. Cara, totalmente realista esse resultado, né? factível, sim. exatamente. E se vocês perceberem nessa etapa aí, eu tive um rebaixamentozinho até considerável, mas Sim, é aquela coisa, quando a gente coloca em prática os testes de robustez, Monte Carlo, a gente sabe até onde nossa estratégia, ela geralmente vai. pode chegar, Fi os a limites. gente acaba tendo uma tranquilidade de que ali está tudo dentro do normal. Durante todos os testes que você fez, um drawdown desse era totalmente normal, então a gente não entra em desespero, né. A gente sabe que uma hora vai reverter, como aconteceu aí, né, pegou Historicamente, né? uma sequência boa, exatamente. Essa é a grande vantagem da gente operar com robô, né? E aqui o Nathan trouxe aí o primeiro saque dele, É, o aí é o comprovante de saque, né? primeiro certificado aí de saque, e para mim foi uma conquista, né, uma validação de todo o esforço, né, que eu tenho feito nesses últimos anos e do método que ensinado aí por vocês. Legal. Nathan, vou te fazer uma pergunta que a gente está fazendo para todo mundo aqui dessa série, tá? Ali dentro da DQ Labs a gente tem vários módulos, né? Como tu bem sabe. Introdução ao trade quantitativo, conceitos introdutórios, design de estratégia, validação, data mining, programação. ah, É até uma dúvida, né? Quando tu entrou para a DQ Labs, tu já operava com robôs, né? Uhum. Então, a pergunta que eu quero te fazer é qual dos módulos ali da DQ Labs foi o que mais mudou o teu jogo, né? O que mais te ajudou a conseguir alcançar esses resultados? E aí, a dúvida é se tu chegou a fazer um módulo de programação da DQ Labs, a segunda dúvida, né? Se tu chegou a fazer um módulo de programação da DQ Labs, porque tu já sabia programar quando tu começou. E aí, se tu chegou a pegar algum insight de lá, ou então não, tu não fez o módulo porque tu já dominava essa parte. Faz um comentário pra gente sobre isso aí. Pronto, para mim o módulo que eu aproveitei mais foi o de análise e validação, né, da estratégia, porque era algo que apesar de já saber programar, já ter robôs operando nessa época, falhava em mim. Eu não a minha análise de estratégia era o seguinte: fiz aqui o backtest nos últimos 5 anos, se essa estratégia fez isso nos últimos 5 anos, não é agora que ela vai parar de fazer. E, assim, com o tempo a gente, acaba vendo que isso aí é a pior coisa que existe, né, Não é a exatamente maior a assim, né? maior mentira, né. Se fez isso nos últimos 5 anos, aí a gente acaba entendendo o que que é o overfit, né. Fez nesses últimos 5 anos, porque estava overfitado. E a respeito do módulo de programação, eu revi ele algumas vezes. Legal. Apesar de já programar, eu consegui pegar muitos insights ali de coisas, assim, que eu não aplicava nos meus próprios robôs. Apesar de nessa época já ter robôs, funcionando, mas teve muitas boas práticas que eu aprendi durante esse módulo lá de programação. Show. Legal. Queria te fazer uma pergunta aqui, Nathan. Hoje, vamos lá, tu já operava com robôs, aí tu entrou para a DQ Labs, tu entendeu ali o método que a gente usa de validação, que tu acabou de comentar, tu fez o módulo de programação para melhorar ali as implementações que tu já tinha, e hoje tu opera em mesas proprietárias, né? Então, tu já conseguiu sair da do primeiro patamar ali de 5 mil para 7 mil, e onde que tu te imagina daqui para frente? Onde que tu quer chegar com esse business? Tu quer transformar isso num negócio? Tu quer cada vez mais alavancar, tu quer ficar nas mesas proprietárias porque tu entende que esse é um modelo bacana, que tu consegue ser bem remunerado, sem botar o teu capital em risco e tu quer
galgar contas maiores, ali fazer aquela escadinha para ir ganhando mais capital? Aonde tu quer chegar, sei lá, daqui a 2, 3 anos? Onde que tu pretende chegar com um trade automatizado? Eu pretendo continuar focado nas mesas proprietárias. Eh, o plano de escalonamento lá da The5 é muito interessante, então eu me vejo, escalando, né, cada vez mais. Apesar de já estar financiado, mas estou no meio de um teste, de uma conta um pouquinho mais robusta, né, que é a conta de 60.000, e o objetivo é alcançar 3 contas financiadas, tanto para mim, aí que é o limite de contas que você consegue ter, né, por CPF, só que aí tem o CPF da esposa, dá para colocar mais Sim. dá Sempre dá tem dá pra colocar mais o 3 do primo, contas, o da tia, o do tio. é, só Uma que vez que aí o onde cara começa a ganhar dinheiro, meu amigo, né? só que para fazer isso, você precisa, ter vários portfólios, porque você não pode, eles Replicar têm os regra resultados, né? de ficar contas diferentes, tendo sempre as mesmas operações, mas isso para gente que faz muito data mine, acaba sendo uma dificuldade que é baixa. É você criar 2 portfólios diferentes para Sim, operar com pessoas diferentes. E o objetivo é continuar aí com as mesas proprietárias até eu conseguir, fazer a migração de carreira, né. Atualmente eu sou servidor público, então para me fazer essa migração de carreira, eu vou ter que estar muito seguro do que eu estou fazendo, né, deixar de ter os benefícios que eu tenho, atualmente, mas o meu objetivo é esse, eu não quero aposentar no serviço público, eu quero, continuar nessa trajetória aí até o ponto de dizer que eu vivo de trade, né. E é legal legal. você trazer esse ponto, porque para quem não tem nem ideia dessa carreira de prop trader que a gente chama, né, que é trader proprietário, em inglês aí o mais comum no mercado se chama prop trader. É uma carreira sólida. Por todos os lugares que eu passei, dentro do Brasil e fora, né? Fora do Brasil, SMB Capital, dentro do Brasil, Level Trading, né? Ou LVL Trading. Na LVL, tinha cara que tava lá há 8 anos, 9 anos, como prop trader, ganhando dinheiro ali todo santo semestre, né? Porque todo mês é difícil e você garantir que você vai ganhar, mas pelo menos ali todo semestre existe uma previsibilidade, às vezes quase que 8 anos ganhando dinheiro todo ano. Tinha prop trader também na SMB que estava lá 15 anos. Então, é uma carreira sólida. É uma carreira que você pode construir no mercado financeiro. E eu acho que o mais legal é em paralelo com outra coisa, né? Claro que você pode passar pelo momento que o Nathan está agora cogitando de fazer o shift, né? De fazer a migração de carreira, migrar de carreira. Mas é possível você tocar, assim, em paralelo com outras coisas que você faz se você é um trader automatizado. Se você não for um trader automatizado, não é possível. Você tem que ser próprio trader full time. Se você for automatizado, sim, é possível, porque você não tem que ficar na frente do mercado toda hora enquanto o mercado está aberto. Acho que essa é uma grande vantagem que a gente tem como trader automatizado. E, Nathan, eu gostaria até de fazer uma pergunta para ti, né? Duas perguntas, na real. A primeira é: o que tu acha que fez virar a tua chave no mercado financeiro e o que você deixaria de incentivo para quem está nesse momento de virar a chave, né? Existiu alguma coisa que separou ali entre o Natan que não performava para o Natan que passou a performar, e o que você deixaria para o pessoal que está nesse exato momento ali entre, pô, isso aqui não dá certo, pô, isso aqui talvez dê só mais um pouquinho para eu conseguir virar. Qual foi esse ponto de virada? E o que que você deixaria para quem está passando por isso agora? A minha virada de chave foi justamente quando eu aprendi com vocês a metodologia Quant, comecei a aplicar ela, porque somente depois disso que eu comecei a ter resultados expressivos, né, resultados, robustos e consistentes. E o conselho que eu tenho para dar é continuar estudando. Ganhar dinheiro no mercado não é fácil. Se fosse fácil, não tinha aquela estatística, né, de que 95% das pessoas que operam no mercado financeiro perdem dinheiro. Mas com bastante estudo, dedicação, seriedade, entender que não existe fórmula mágica, que não existe
o santo graal, aquela estratégia que o youtuber está colocando ali, que fez tantos 1000%. Não existe isso. Não tem como você, ganhar dinheiro no mercado financeiro apenas com estratégiazinha, videozinho do YouTube. Exige muito estudo. Tem muitos livros voltados aí para o quant trading. Eu busco muito ler, livros, nessa área, já li alguns, a maioria é indicação de vocês lá dentro da DQ Labs. Existem muitos sites também voltados para o quant trading. Então, assim, eu considero que, o lugar certo para poder começar a ganhar dinheiro é através do quant trading, o método certo, né. Porque a gente acaba tendo confiança naquilo que a gente está fazendo, a gente acaba, validando uma estratégia que a gente tenha, saber que ela não foi só o acaso, não foi só um período de sorte, e qualquer estratégia que a gente começar a operar, vou operar aqui banda de Bollinger, tocou na banda de Bollinger, eu opero no sentido contrário. Por um tempo você pode até ganhar dinheiro com essa estratégia, mas por sorte. Mas isso não significa que com o tempo, essa estratégia vai se manter assim. Então é muito importante, estudar, aprender como fazer os testes de robustez, para você saber que a sua estratégia não é fruto do acaso, que o que você viu no backtest tem probabilidades altas de continuar performando no futuro. Beleza. Bacana, Natan. Natan Gosto. acabou de dar uma mini aula aí, Porra, o né? cara deixou aí Falou a tudo. chave do sucesso no mercado financeiro, pô. Natan, a gente tá se encaminhando para o fim da gente. Uma coisa que tem se tornado recorrente aqui nessas entrevistas que a gente tá fazendo é se tem algum livro, algum filme, alguma série, algum podcast que te motivou a continuar. Sabe naqueles momentos que a gente tá ali com a confiança baixa, que a gente tá mal, porque todo mundo passa por isso. O que foi que fez dar aquele boost de confiança para você, de você ler aquilo, assistir aquilo e dizer: é isso que eu quero para minha vida, eu quero continuar fazendo isso porque eu quero ser assim, eu quero ser assado. Diz aí para mim. Pronto, tem 2 livros que para mim são muito especiais, que eu já li cada um dos 2 2 vezes, e sempre busco referências nele, que são, né, o Avaliação e Otimização de Estratégia de Trading, do Robert Pardo, que esse aí não é indiscutível, que, é a leitura obrigatória para todo mundo que quer entrar nessa área. E também o Trade Systems, do Emílio Tomazini e Urban Jekyll. Esses 2 livros, para mim, foram muito importantes, e muitas coisas que eu aprendi nesse livro, eu utilizo hoje, no sistema que eu desenvolvi, né, em Python para fazer, os testes de robustez. Pra mim são 2 livros que não tem como a pessoa errar. Ler esses 2 livros aí vai tirar bastante proveito. E atualmente, eu tô lendo a biografia do Jim Simons, né, que, operar de forma automatizada, sem conhecer a história do pai do Uhum. Quant Trade, né, na verdade, e Sim. tô gostando bastante. Talvez quando eu terminar ele empate com esses 2 aí no topo, né, das minhas preferências. O Três. livro O Fala, cara, livro fala, do fala. Robert Parda é uma bíblia, né, para o que a gente faz aqui, né? Todo mundo deveria ler. Esse livro do Tomazini ele é muito bacana porque ele é um livro pequeno, curto e muito acessível, né? Parece o livro do Kevin David que a gente comentou numa outra série aqui. Ele é bastante objetivo e traz conceitos que não são conceitos simples que tu acha em todos os livros, mas de uma forma bem acessível. E o livro do Jim Simons, ele é diferente dos outros dois, ele não é um livro técnico, né? Ele é um Uhum. livro que conta a história, é uma biografia, né, do Jim Simons. Aí é bacana porque a gente fica ali envolvido naquela história, na história da vida dele, né, de como ele era matemático, era professor, como que ele fundou o Renaissance. Então, os 3 livros são excelentes mesmo. São excelentes recomendações. 3 excelentes recomendações que eu também tenho aqui na minha estante. O pessoal vai começar a achar que é mentira, né? Porque todo livro que o pessoal fala, eu digo que tenho.
Mas segura aí que eu vou mostrar pra vocês. Então bora lá, primeiro. Começar aqui pelo primeiro que o Nathan falou. Livro do Robert Pardo, A Bíblia do Trade Automatizado, aí, o livro que é a paixão da gente. Recomendo para todo mundo esse livro aqui. Obrigação, como o Caio falou, se você é um quant trader e quer levar a sério, esse livro tem que ser de cabeceira. Tem outro livro que eu tô vendo ali na estante do Caio que eu também tenho, e esse livro também é fundamental, que é o verdinho ali. E esqueci agora do David Aronson, né? Eu acho, uma coisa do tipo. Technical Analysis of the qualquer coisa, eu já não lembro mais, mas é o livro verdinho ali, top também. Technical Análise Analysis técnica Evidence, baseada em evidências. em evidências, né? Em português, esse livro é foda também. O outro livro aqui é o Trading Systems, do Tomazini, que o Nathan falou. Esse livro tem fundamental também, é uma leitura até mais fácil do que a leitura do Pardo, só que ele não aprofunda tanto em coisas muito técnicas quanto o Pardo, mas é fundamental. Eu diria até que essa parte para fazer distribuição do parâmetro, distribuição do resultado, eu gosto mais desse livro aqui do que do livro do Pardo, especificamente falando. E Até por para último, composição de portfólio, né? também. No Acho muito livro melhor. dele, ele tem um capítulo focado nisso, né? Como que Sim. você compõe um portfólio. Sim, e o último livro, o livro do Gene Simmons aqui. Isso aqui também é obrigatório. Se você quer aí não ficar toda hora só vendo coisa técnica, ler alguma coisa que vai ser boa pra tua cabeça. Acho que em português talvez seja O Homem que Decifrou o Mercado. Eu não lembro, mas eu acho que é Isso. alguma coisa desse tipo. Então, É pessoal, acho o único que livro em português desses aí que eu consegui. eu acho que é o único que tem em português, na realidade, desses três aqui, grande especificamente maioria, falando. né, não tem tradução. Né? Bom, para a gente finalizar aqui, queria agradecer o Nathan por disponibilizar o tempo dele para vir aqui contar a experiência dele com a gente e também parabenizar pelo que ele já construiu aí em pouco tempo, um pouco mais de um ano. A gente está tendo essa conversa aqui em novembro de 2025. Ele entrou ali para a DK Labs ele começou o portfólio dele ali em 2024, tem mais de um ano, né? Ele já está há 2 anos aí nessa empreitada e tá começando, não, já está colhendo os frutos dele, né? E aí eu vou firmar um compromisso aqui com o Nathan para a gente voltar daqui a 2 anos e ele já está operando a conta dele lá de $100 mil, fazendo os saques lá de $10 mil Ter por chutado mês. o pau de ser servidor público. A pessoa olha, se ele bate uma meta de uma conta de $100 mil, a gente está falando de 10%, são $10 mil, ele vai estar botando $8 mil por mês no bolso, são R$40 mil, né? Dá para. Not bad, viu? Nada mal. Já dá para começar a pensar em sair do trabalho, né? Do emprego. Beleza, Nathan? Eu te agradeço, muito obrigado, valeu e até a próxima. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Eu que agradeço aí. Até mais.